anunciando teu amor pra todos ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Ó Jesus, eu quero tanto te servir, Senhor, com a vida, com meus bens e o meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todos ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti, fazer tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. Boa noite, queridos, graça e paz. É muito bom estar com os irmãos, não porque eu que estou aqui, mas porque hoje entendo exatamente o que é fazer parte, né, da família de Deus, ter sido tirado da morte, trazido para a vida e Deus, pela sua infinita misericórdia, nos incluir, né, como parte dessa maravilhosa obra que Ele está realizando. Parte dessa obra é estarmos aqui reunidos, né, para louvá-lo, para externar por meio das nossas vidas, prestando culto, um culto agradável que só é possível por meio da ação do Espírito dele, através de nós. Bem, hoje foi nos dado a árdua missão, né, entretanto, que privilégio, como já foi dito, nós falarmos sobre, darmos continuidade, né, no estudo que, como já foi dito, que vai levar em mais ou menos uns 2 anos aí para terminar, né? Nesse período, quem sabe, termina as 70 semanas. Então, hoje nós vamos estar expondo o texto de Mateus, capítulo 1, os irmãos já podem abrir. Vamos concentrar as nossas atenções no nascimento de Cristo, né, que está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, do 18 ao 25. Eu lembro que, em outra oportunidade, nós já pregamos nesse texto, inclusive utilizamos parte do sermão anterior, né, introduzindo outros conteúdos, né. E antes de nós lermos, né, eu estava só esperando o Rafael entrar, eu gostaria, né, nessa oportunidade, de parabenizá-lo, né, porque não se trata... É um irmão que nós, a Bíblia fala de amor fraternal, né? Claro que é um dia, assim como o outro, nós devemos demonstrar esse carinho, né? Assim como cada irmão que a gente tem ombreado, né, nessa peregrinação da fé cristã, né? Então, como os irmãos sabem, o Rafael está aniversariando hoje, né? Eu gostaria, né, de aqui externar publicamente, né, que é um privilégio poder caminhar com o irmão, né? Muito bom, assim como com cada irmão que aqui está. Então, ore por esse jovem, né? Pois o período que nós vivemos, nunca foi tão difícil ser jovem. Entretanto, maior o Deus, né,
que habita em nós do que o que está lá fora. Amém? Então, se os irmãos escutarem um barulhinho aqui, é o meu joelho que está tremendo, tá, irmãos? Faz parte. Amém? Então, vamos ler o texto. A minha linguagem NVI, eu achei a mais apropriada, né? Diz a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, 1, 18 a 25. Foi assim, o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Irmãos, podem assentar. Bem, queridos, muito já tem sido falado sobre o Evangelho de Mateus, né? Hoje mesmo pela manhã, muito me ajudou, né, a desenvolver o sermão. Inclusive, aquela pergunta foi proposital. Então, eu acredito que há muita informação já, os irmãos já têm. Então, o Evangelho, como os irmãos sabem muito bem, ele tem uma linguagem bem judaica, né? O apóstolo Mateus, ele teve como o grande objetivo apresentar Jesus como o rei, né? E aí a gente vai ver, né, que a ênfase, né, deste evangelho vai se dar exatamente sobre a linhagem do rei, sobre a chegada desse rei. A linhagem, a gente está no capítulo 1, de 1 a 17, que já foi falada, né, a chegada do rei, que ela se desenrola do capítulo 1, do 18, até o capítulo 2, do versículo 25, e assim por diante. Então, sempre dentro dessa ênfase de apresentar Jesus como rei. E a forma como ele vai desenvolver isso é exatamente fazer as conexões, né, das profecias, né, da Torá, do Antigo Testamento, pois isso é indispensável para realmente ter validade, né, para o judeu. E aí você vai compreender a importância daquela genealogia do capítulo 1, do 1 a 17, que ali você vai ver, né, que já inicia a ênfase. Você vê inicialmente, deixa eu colocar aqui para a gente, irmãos também puderem abrir, né, deixar a Bíblia aberta aí entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Mateus. E aí você percebe que, inicialmente, ele destaca duas figuras, né, que são extremamente relevantes para o judeu, que é Davi e Abraão, né? Abraão exatamente se deu porque tudo iniciou-se por Abraão. E Davi, por ter essa figura imponente, né, em Israel, né, foi o grande rei, foi o rei de mais destaque em todo Israel. Aquele a qual, né, fala-se muito das suas vitórias, das suas conquistas, inclusive entre nós, igreja. Então, é uma figura extremamente importante. E aí você vai ver que não só no Antigo Testamento, as muitas profecias, como também nos Evangelhos, você vai ver diversas vezes Jesus sendo apresentado como filho de Davi. E já temos aprendido que, na verdade, o fato de ele ser apresentado como filho de Davi, necessariamente, Davi não é superior a ele. Mas isso é para autenticar
Jesus vem da linhagem, né, como a profecia afirmou que viria, né, da linhagem de Davi, da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Então isso é para autenticar, isso é de suma importância, né, para o judeu. E de fato, assim como a profecia, Deus por meio dos profetas, dos seus oráculos, assim falou, assim, de forma minuciosa, ela se cumpriu. E aí você vai ver, uma coisa que é importante destacar na genealogia, isso é de suma importância, a gente vai falar, né, no decorrer da exposição do sermão, que todos esses homens, eles tiveram pontos positivos, alguns mais do que outros tiveram pontos negativos, entretanto todos pecadores, todos fracassaram, pois na verdade o que precisa ser destacado, que Jesus, ainda que apresentado como filho de José, mas na verdade, o texto é muito claro que na verdade ele não provém de José, porque sendo filho de homem, ele não poderia fazer absolutamente nada por nós, porque logo herdaria a pecaminosidade. Então nada poderia fazer por si só, tampouco por qualquer outra pessoa. Entretanto, ele foi incluído, né, na proeminência, né, da linhagem de José, para autenticar que ele veio do povo judeu. Então, como já foi dito, né, é importante para situar Jesus na história de Israel, a sua linhagem, lá no capítulo 1, de 1 a 17, para destacar, né, que ele era o rei prometido, né, e a linhagem de Davi tendo o sangue judeu, e também vale destacar, e gentil. Dentro da sua linhagem havia tanto sangue judeu, quanto sangue gentílico. Isso é muito importante destacar. Né? Sem falar, né, de uma prostituta, né, de um homem a qual o próprio Deus o amaldiçoou, que posteriormente nenhum rei, até que o Cristo viesse, né, de fato, da linhagem de Davi não viria mais um outro rei. Assim, nós temos aqui muitos personagens, mas sempre a ênfase é exatamente no que viria dessa linhagem, que é Cristo. Que assim como cada um desses personagens, nós nos identificamos, pecadores que nada podemos fazer por nós mesmos, tampouco por alguém. Então, o grande destaque da vida de um filho de Deus é Cristo. Tira Cristo, só resta pecado. E o texto, né, que nós vamos desenvolver vai falar exatamente sobre o nascimento do rei. Né? E o propósito principal do livro, do Evangelho de Mateus, é apresentá-lo como rei e assim inspirar. E o destaque, como nós já temos trabalhado, já temos muito falado, no primeiro momento um livro especificamente que o alvo, né, primário, judeus. Entretanto, mais à frente, inclusive, foi citado o texto pelo irmão Masque pela manhã. Mateus deixaria claro que o povo a qual, no texto que nós lemos, a qual o Filho de Deus veio, não necessariamente era o judeu, mas inclusive ao gentil. Por isso que estamos aqui esta noite. Então, é inspirar a todo cristão ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus, apresentando Jesus como tão esperado rei e o seu reino a qual trouxe como cumprimento do plano redentor de Deus. Algo que eu achei importante destacar esta noite, queridos, é sobre a análise que nós devemos fazer do Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. Se nós fôssemos sintetizar, resumir a teologia bíblica em apenas 2 palavras, nós resumiríamos em promessa e cumprimento. Jesus Cristo era a promessa no Antigo Testamento, é aquele que viria, e no Novo Testamento é aquele que veio. Assim nós encontramos Jesus em todo o Novo Testamento, mas há algumas ressalvas. Eu citarei aqui, em alguns dos livros, Jesus sendo destacado por seus respectivos autores. Em Gênesis, Moisés vai afirmar que Jesus Cristo é a semente da mulher. Em Êxodo, que ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus é a rocha
ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta de Deus. Em Josué, Jesus é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, Jesus é o nosso libertador. Em Ruth, Jesus é o nosso parente. Em 1 Samuel, Jesus é a nossa vitória. Em 2 Samuel, Jesus é o descendente de Davi. Em 1 Reis, Jesus é o doador da sabedoria. Em 2 Reis, Jesus é o rei dos reis. Em 1 Crônica, Jesus é o rei de Deus. Em 2 Crônica, Jesus é o que faz aliança. Em Esdras, Jesus é o nosso auxílio, Senhor do céu e da terra. Em Neemias, Jesus é o nosso ajudador. Em Esté, Jesus é o nosso sofredor. Em Jó, Jesus é o nosso redentor vivo. Em Salmos, Jesus é o guarda de Israel. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Jesus é o alvo verdadeiro. Em Cantares, Jesus é o amado. Em Isaías, Jesus é o profeta sofredor. Em Jeremias, Jesus é a nossa justiça. Em Lamentações, Jesus é o varão de Deus. Em Ezequias, Jesus é o pregador mal recebido. Em Daniel, Jesus é o rei eterno. Em Oséias, Jesus é o que liga as feridas. Em Joel, Jesus é o que habita em Sião. Em Amós, Jesus é o Deus de Israel, o teu Deus, ó Israel. Em Obadias, Jesus é o Senhor no seu reino. Em Jonas, Jesus é o profeta ressuscitado. Em Miqueias, Jesus é o nascido em Belém. Em Naum, Jesus é o que leva as boas novas. Em Abacuque, Jesus é o Senhor no seu santo templo. Em Sofanias, Jesus é o Senhor que está no meio de ti. Em Ageu, Jesus é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, Jesus é o preço do cordeiro. Em Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Eu achei importante citar, queridos, porque há ressalvas no que eu acabei de ler aqui. Isso aqui foi uma pesquisa muito rápida que eu fiz na inteligência artificial no Google. Irmãos que conhecem a expressão vão entender. Jesus, ele é o tema central de toda a Bíblia. Como já foi dito aos irmãos, no Antigo Testamento, ele era a promessa. Entretanto, nós, enquanto leitores da Bíblia, alguém que anela por conhecer Deus por meio da sua leitura minuciosa, é importante ter cautelas. Como disse inicialmente, a leitura do Antigo Testamento precisa ser feita com as lentes do Novo. O Timothy Keller, em Falsos Deuses, ele utiliza o quase sacrifício de Isaac por Abraão, a pedido de Deus, para testar a sua fé. E ali, ele com ressalva, ele destaca o Isaac como uma espécie de Cristo. Entretanto, ele é muito cauteloso, porque o Novo Testamento não autentica que ali é possível afirmar que o objetivo de Deus seria destacar Cristo ali, como um tipo de Cristo. Entretanto, no mesmo texto, você vai contemplar o cordeiro, quando Deus pede para que Abraão não termine, de fato realize o sacrifício, você vê que é provido o cordeiro. E o cordeiro, sim, é um tipo de Cristo, pois a Bíblia, o Novo Testamento, autentica isso. Entretanto, com ressalvas, a gente pode utilizar com cautelas, sempre deixando claro que, de fato, o Novo Testamento não autentica, no caso Isaac, como uma espécie de Cristo. Entretanto, você pode fazer aplicações. Eu achei importante destacar isso. E, por fim, queridos, como já disse aos irmãos, Cristo, ele é a promessa cumprida no Novo Testamento. Na perícope a qual nós lemos, do capítulo 1, do 18 a 25, trata-se exatamente da grande chegada do Rei. E assim, nós vamos agora esmiuçar essa perícope, para que nós possamos fazer as devidas aplicações. O versículo 18, foi assim o nascimento. E Jesus Cristo, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nesse versículo, os pontos a serem considerados, queridos, é que a grande ênfase aqui é em Maria. E, como todos sabemos, eu acredito que sim, Maria tinha em média de 12 a 14 anos de idade. E o texto destaca, ela estava desposada. Era uma espécie de noivada daquela cultura, estava prometida. Isso
era algo como um atestado de pureza, pois era de suma importância. Então, isso levava em média 1 ano, esse período desse desposamento. E era um contrato a qual as famílias realizavam, era algo como um casamento arranjado, mas extremamente comum, não era algo forçado, pois culturalmente os filhos eram extremamente submissos aos seus pais, né, à família. E ao compreendermos a cultura de Israel, você percebe esse fato. No versículo 18 também destaca-se que havia ausência de relações sexuais. E isso, inclusive, posteriormente, Jesus foi acusado pelos religiosos de ser fruto de adultério. Exatamente por esse motivo, né? Pois porque como era algo extremamente discreto, né, essas coisas, e como não foi algo, né, que foi evidenciado, então isso perpetuou-se na história daquela família. E posteriormente os religiosos acusaram Jesus de ser fruto de adultério. Nós conhecemos a história. Entretanto, o texto deixa muito claro que não houve, né, relação sexual. Que é para destacar o que eu falei anteriormente, que de fato José, como qualquer outro homem, de fato era pai de Jesus, porque o seu pai era Deus. Porque só desta forma que que Jesus poderia nos representar perfeitamente. Algo sobre o Espírito Santo, ou seja, uma ação sobrenatural. E a gravidez era um fato explícito, porque não haveria como esconder por muito tempo. No versículo 19, a ênfase é em José. Leemos o texto. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José é o grande destaque deste versículo. E os pontos a serem considerados é que o texto o chama de justo. O justo aqui era alguém que ele tinha uma consideração muito grande pela lei. Portanto, era alguém que cumpria, que observava, que praticava a lei. Então, você observa na conduta de José que era mais do que algo superficial. A própria conduta que se deu em relação a Maria, você percebe que José era alguém que, de fato, era justo. Porque ele, por amar Maria, entretanto, ele pretendia deixá-la secretamente, porque sabia que se porventura ele quisesse, ela seria apedrejada até a morte, porque esse era o juízo sobre o adultério, que aqui poderia ser especulado. Então, o texto a qual enfatiza, né, que autentica o que eu estou falando, está em Números 5, de 11 a 31, que fala exatamente sobre a conduta que, se porventura a mulher, né, especulasse, desconfiasse que ela era uma adúltera, havia um procedimento, e isso se dava por 2 testemunhas. Mas se porventura não houvesse testemunhas, eles fariam uma espécie de quase um sorteio, mas era algo um pouco mais minucioso, que Deus ia dar a resposta, se de fato ela estava mentindo ou não, e assim ela seria apedrejada até a morte. E se não se chegasse a uma afirmativa em relação a isso, ela seria amaldiçoada. O seu ventre seria amaldiçoado, e para aquela cultura isso era extremamente, era preferível a morte para uma mulher. Então, no versículo 19, são os pontos que seriam destacados, né, sobre a questão de ele deixá-la secretamente, né, e algo também importante é que o destaque é a José como aquele que receberia prominência, né, sobre a sua genealogia que Cristo tomaria, que é para destacar que ele de fato veio
da tribo de Judá. Sim, no versículo 20, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Os pontos a serem destacados aqui nesse versículo, queridos. Primeiro, sonho, que foi algo que Deus, em sua soberania, utilizou para que os eventos que sucederiam à chegada, a grande chegada triunfal do rei, nada pudesse dar errado. E aí, o sonho ele veio aos magos, a José e a outros. Foi o meio pela qual Deus, em sua soberania, utilizou para que nada atrapalhasse a chegada do rei. E era algo muito comum, peculiar, naquele contexto, Deus se revelar por meio de sonhos. Outro termo, anjo do Senhor, nós poderíamos destacar isso como uma espécie de conexão. Como disse o Evangelho de Mateus, ele tem uma linguagem extremamente judaica. E o anjo do Senhor, ele tem uma conexão com o Antigo Testamento. Então, ele teve o propósito, este anjo especificamente, de avisar pelo menos duas coisas específicas sobre a gravidez de ação sobrenatural, que o filho seria o Messias e que o filho seria o Messias prometido. E ele mostra que este evento é da história de Israel. Por isso que Mateus descreve isso de maneira tão judaica, como eu disse aos irmãos. Outra conexão, filho de Davi. Que esse termo é algo extremamente importante, pois o texto a qual posteriormente vai ser falado, mais à frente eu devo falar sobre ele, vai dar ênfase exatamente ao cumprimento desta profecia sobre o filho de Davi. E a gente destaca, mais uma vez, Davi como o grande rei de Israel. Seguimos para a gente não atropelar aqui as informações. Outro termo, não tema receber Maria como sua esposa. José não contou a ninguém. Aqui é exatamente a postura de José em relação ao que acontecera. José, bastava ele se posicionar, e Maria certamente seria apedrejada até a morte. Então você percebe que aos que Deus escolhe, Ele prepara para a realização da sua grande obra. Porque quantos homens Israel faria isso? Porque a gente está falando de a exposição do homem. E naquela cultura havia algo muito carregado em relação à questão da identidade, daquilo que poderiam dizer a respeito de um homem. Então, José, ele assumiu a responsabilidade. É claro que o que o motivou posteriormente foi o anjo, mas o deixá-la secretamente foi antes de o anjo manifestar-se a ele. Então, ele já estava convicto que de forma alguma ele queria prejudicar Maria, ele queria deixar secretamente para que ela não fosse exposta e assim não viesse a ser morta. Então, isso é algo que é importante de ser destacado. No versículo 21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui é uma forma hebraica, de falar no indicativo. Há uma ordem. A forma da expressão é algo no positivo, que isso é algo a ser destacado, porque é algo peculiar da cultura hebraica. Outro termo que precisa ser destacado, o termo Jesus, que era um nome comum, não era algo incomum, era extremamente comum. Entretanto, deriva do nome de Josué, que significa Jeová salva, que também Josué no Antigo Testamento, como nós lemos anteriormente, foi em dado momento, havia um tipo de Cristo que apontava exatamente para o Cristo esperado das profecias.
O outro termo deste versículo que nós lemos, salvará. E há uma pergunta com algo a refletirmos esta noite. Salvará de quê? Pois os judeus, eles esperavam o grande filho de Davi, aquele que viria da raiz de Jessé. Entretanto, as suas expectativas eram políticas. Inclusive, os próprios apóstolos que seguiam a Jesus, eles só puderam compreender mais tarde que o grande filho de Davi, o Messias prometido, o Cristo que estava diante deles, não veio para esse propósito, para cumprir essas expectativas políticas. Como disse o grande rei Davi, nunca Israel foi tão bem sucedida como no período do rei Davi. Foi alguém que trouxe status, poder, conquistas, vitórias ao povo de Israel. Nós lembramos da história quando Salomão, ele não sabia o que fazer, haja vista que era uma enorme responsabilidade assumir o reinado no lugar do seu pai. E ele recorre a Deus, pedindo para que o dê sabedoria. Pois grande era a responsabilidade, pois aquele período foi um período assim de grande pompa, glória em Israel. E é exatamente essa a expectativa do povo judeu. Essa era a expectativa. O próprio José, ao ouvir essas palavras, logo ele especulou que se tratava disso, pois como um bom judeu, assim esperava o grande Messias, vindo para destronar naquela ocasião a grande Roma, que estava estava subjugando a nação de Israel. Entretanto, como nós sabemos, ele veio para uma redenção espiritual. O versículo conclui e a afirmativa é o pecado. E a história que nós conhecemos, que é um povo a qual, na entrada triunfal de Jerusalém, glorificou a Deus pela vida de Jesus. Mas provavelmente alguns dos que aqui estavam, foram os mesmos que gritaram para que Jesus fosse crucificado em vez de Barrabás. Então você percebe que há uma reflexão já para nós esta noite, que as nossas expectativas a respeito de Jesus, elas falam muito sobre as nossas motivações, sobre a forma como nós conduzimos as nossas vidas como cristãos neste mundo. Se as nossas expectativas no que diz respeito a Jesus estiverem erradas, logo a nossa vida como cristãos neste mundo, elas serão erradas. Então, é muito importante você compreender que Jesus não veio para fazer você feliz. E entenda o termo felicidade. Eu gosto muito de citar porque é a grande busca das civilizações. Na história do homem, sempre foi o que o homem buscou, felicidade, enfim. E é muito subjetivo, porque o que para mim é felicidade, seja algo completamente diferente para você. Há uma teologia na América Latina, a qual está impregnando as nossas igrejas, que afirma que Jesus veio para que nós sejamos felizes. Isso é, como dizia um grande amigo, uma grande balbúrdia. Isso é anátema, queridos, porque Cristo não morreu com esse propósito, para nos fazer felizes. Cristo morreu para que nós morrêssemos para o pecado. E morrer para o pecado, morrer para a nossa natureza pecaminosa implica dor e sofrimento. Então, ao contemplarmos o apóstolo Paulo, aquele homem que dedicou a sua vida a testemunhar Cristo, você pode ilustrar muito bem o que eu estou falando. Seguimos. Outro termo que seria importante destacar, seu povo, pois no entendimento de José se tratava especificamente do povo de Israel. Porém, Mateus, como disse inicialmente, citado o versículo pelo irmão Masque, ele vai desenvolver mais à frente que não se tratava apenas do povo judeu. No primeiro momento, sim. Entretanto, mais à frente vai ser revelado o grande mistério, a qual o grande portador
de revelar esse mistério posteriormente seria o apóstolo Paulo, aquele que por Deus seria levantado como apóstolo dos gentios. Mas sempre esteve lá no Antigo Testamento, que não se tratava apenas do povo judeu, mas na verdade o povo judeu seria o grande referencial para contagiar, para influenciar, para propagar, né, o reino de Deus aos povos pagãos. Entretanto, foi mais influenciado do que de fato influenciou. Então, o povo aqui se trata, sim, em primeiro momento de judeus, mas posteriormente, em Cristo, Paulo vai destacar no capítulo 2 que a barreira de inimizade que havia entre judeus e gentios, entre nós e Deus, foi derribado. E agora foi feito um homem perfeito, que é a igreja. No versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. E aqui o destaque, o anjo ainda falando, né? São palavras do anjo. O versículo 23, e aqui está o cumprimento, né? No versículo 22 é o anjo ainda falando e o cumprimento de profecia, são cumprimentos, como eu falei, há muita coisa que está nesta perícope que está explícita e implicitamente sendo concretizada, né? Com conexões de profecias sendo cumpridas, como disse Cristo no Antigo Testamento a promessa e no Novo Testamento sendo ele o cumprimento destas promessas. No versículo 23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia, ela foi por meio do oráculo, o profeta Isaías. Deus falou por meio deste profeta no capítulo 7, no versículo 14, a qual agora o anjo está falando exatamente sobre esta profecia. E o ponto a ser destacado, e que você agora observe, grave, memorize esse termo, Deus conosco. O plano de Deus no Antigo Testamento sempre foi habitar com seu povo. Sempre esse foi o grande propósito de Deus, habitar com o seu povo. E em Cristo nós tivemos o grande cumprimento, Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Aqui nós temos uma palavra que eu achei relevante nós citarmos do hebraico, epitomé, que é o resumo de todo o cumprimento da promessa de Deus que se deu em Cristo. Então Cristo, ele é a síntese, né? É a grande manifestação desta obra de Deus que iniciou-se na eternidade. Versículos 24 e 25, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Você percebe que há uma ênfase aqui na obediência de José, se manteve firme, né? Fez exatamente como o anjo assim o orientou. Alguma dúvida até aqui, queridos? Está sendo claro? Confuso? Fiquem à vontade. Importante que todos compreendam. Ninguém saia com dúvida. Bem, essa é a parte que nós vamos... o objetivo era nós tentarmos fazermos uma conexão entre essa perícope, que é o nascimento de Cristo, porque muito se fala sobre o nascimento de Cristo, muito se fala sobre o Natal. É um termo comum, né? Nós temos aí, por meio dos Google da vida, né, muitos vídeos falando sobre o Natal, sobre, né, a origem do Natal, né, e mesmo dentro do âmbito religioso, há muitas especulações se devemos ou não comemorar o Natal. O que o Natal significa para mim como cristão? Há muito que se diz. Mas o que a Bíblia fala sobre o Natal? O que é o Natal para nós? Porque alguém, né, diante de uma geração que tem acesso a tanta informação, tanto conhecimento, entretanto, nunca se leu tão pouco a Bíblia como em nossa geração,
nunca houve tantos cristãos nominais como em nossa geração. Então é possível alguém falar sobre o nascimento de Cristo e não entender a conexão que há com a própria vida, sendo inclusive um cristão. Então o objetivo é nós fazermos a conexão deste texto, o nascimento de Cristo, né? Então nós precisamos entender, primeiro nós fizemos a aplicação entre o Antigo e o Novo Testamento. Entendemos que nós podemos sim resumir em duas palavrinhas toda a Bíblia, dentro da teologia bíblica: promessa e cumprimento. Jesus, ele é o grande tema central. E também demos ênfase que o Mateus ele tem a preocupação de sempre fazer as conexões com as profecias do Antigo Testamento, sempre deixando claro que Deus, por meio dos profetas, falou. E aqui cumpriu-se. E aqui está a grande promessa sendo cumprida, o grande anúncio. Então, nós poderíamos sim falar que o Natal para nós, igreja, é a chegada do Rei. Porque só é possível, porque nós destacamos sim a sua morte, porque na sua morte foi o sacrifício, ele se deu em nosso lugar. Mas só foi possível ele se dar em nosso lugar porque primeiro ele nasceu e porque ele viveu. Porque senão o seu sacrifício não seria possível. Porque a sua humilhação não se deu na cruz, ela iniciou-se quando ele foi pelo Espírito Santo gerado no ventre de Maria. Sendo Deus, ele se fez um de nós. Submeteu-se a viver exatamente como todos nós vivemos. E isso é humilhação. Porque o conceito básico de humilhação é quando você se reduz, você diminui aquilo que você é e você passa a ser menor. Você humilha-se. E Deus, ele era o maior. E ele se fez o menor. Então, o grande rei, o rei dos reis, e eu acho algo extremamente impactante nós fazermos o contraste dentro da cultura pecaminosa do homem, porque o grande, ele sempre está entre os grandes, sempre é dado o melhor, o maior, o destaque, ele sempre tem tudo. E aí você percebe o grande rei do universo, o próprio Deus, ele esteve entre os simples. Ele não saiu, enquanto homem, mais de 300 quilômetros longe do lugar onde ele nasceu. Ele foi alguém ele foi extremamente humilde, simples. Em todas as suas manifestações, e a gente cita a sua entrada triunfal em Jerusalém, que ilustra muito bem isso, ele vindo em uma jumentinha, filha de jumenta. Estava ali, o grande rei do universo, como um homem extremamente simples, nos representando perfeitamente. Porque existe um termo na teologia sistemática que a gente chama de pacto de obras, que não vamos desenvolvê-lo, entretanto, ele se cumpriu em Cristo, porque ele, nos representando, ele cumpriu toda a obra exigida por Deus, representando-nos perfeitamente, cumprindo na íntegra a lei exigida por Deus. E assim se deu na cruz. E agora nós caminhamos para as devidas aplicações. Nessas aplicações, nós vamos ter o cuidado de continuarmos com as conexões, nós compreendermos o que o nascimento de Cristo, o que este texto, nós entendemos que ele tem conexão com a Bíblia inteira, e que ele é o centro, ele é o âmago, é o coração, mas que relevância ele tem para mim hoje? A ênfase que eu gostaria de dar, queridos, é em Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, que é o texto que fala exatamente do grande Emanuel. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Se você não me atentou
preste muito bem atenção agora para mim. O que é esta promessa? O que é para um judeu Deus conosco? O que significa essa expressão que era algo peculiar, Emanuel, Deus conosco? O que é para um judeu ouvir esta palavra, Deus conosco? O que era ter Deus com eles? Como já foi dito, e vamos repetir, para eles, o filho de Davi seria aquele que traria glória, poder, vitórias, conquistas, principalmente no cenário político. Essa era a expectativa de um judeu ao escutar Emanuel, Deus conosco. E para um gentio, e para mim, para você, o que significa, o que você entende quando você ouve esta expressão, Emanuel? O que significa para você? Deveria significar muito. Para nós compreendermos o significado de ter Deus conosco, é importante nós tratarmos de uma doutrina chamada de a doutrina do pecado, ramatitologia, eu acho que é isso, me corrijam se estiver errado, ramatia, é a doutrina do pecado, que o inimigo das nossas almas, conhecendo a pecaminosidade dos nossos corações, fará o possível para que nós, enquanto filhos de Deus, nós simplesmente possamos viver indiferentes quanto ao pecado, inclusive quanto aos nossos pecados, inclusive fazê-los como bichinho de estimação, convivê-los muito bem com o pecado. Havia uma expressão entre os puritanos que eles diziam que viver em estado de arrependimento, que exigia de um cristão em viver em constante arrependimento, haja vista que ele é um pecador e constantemente estava lutando contra o pecado. Entretanto, na era pós-moderna, hoje, o pecado tornou-se algo banal. Não só entre os que estão de fora, mas principalmente entre os que estão de dentro. Há muitas pesquisas que nós temos acesso, né? Nós temos acesso a divórcios. Afirma-se que há tanto divórcio fora quanto dentro da igreja. E isso não deveria ser algo extremamente incomum, haja vista que a família, o casamento é algo, um princípio, um pilar extremamente essencial para o testemunho da nossa fé. Isso é apenas uma ilustração, mas o que eu gostaria de destacar, queridos, é que nós, feito povo de Deus, nós precisamos entender, né, o efeito do pecado sobre as nossas vidas. Porque para nós compreendermos o termo Emanuel, o que é ter Deus conosco, nós precisamos entender o efeito do pecado sobre nós. Porque se Deus não está conosco, logo, Paulo afirma no capítulo 2 de Efésios, de 1 a 3, que nós somos inimigos de Deus, filhos do diabo, amantes de nós mesmos. Logo, nós não temos nenhuma relação com Deus e caminhamos para o juízo eterno. Porque Cristo não poderá nos representar, porque Ele representa aqueles que pertencem a Deus. Mas todos aqueles a qual não tem Cristo como seu representante, logo serão seus próprios representantes, e o que se dará será a condenação eterna. Então, para nós compreendermos, queridos, nós precisamos compreender a grandeza de Deus. Muito se fala sobre um Deus irado. As pessoas, inclusive há pessoas que questionam a fé cristã, elas utilizam-se de textos isolados do Antigo Testamento, onde, por ordem de Deus, há enormes matanças, né, por conta de... Nós podemos lembrar que quando Moisés subiu ao monte por 40 dias, e ali Deus deu a tábua da lei a ele, e ali ele pede para que Moisés descesse depressa, porque o povo já se corrompeu. E ao chegar lá, ele irado quebra a tábua, e ali Deus pede que ele matasse todos aqueles a qual as famílias que tinham abandonado a Deus por deuses pagãos. E ali foram crianças,
mulheres, idosos, e há outros textos a respeito. E aí as pessoas utilizam desses textos isolados para desenhar um perfil, uma identidade de Deus como um grande Deus irado, e que provavelmente o Deus do Antigo Testamento é um Deus completamente diferente do Novo Testamento. Mas pasmem, queridos, é no Novo Testamento que há a maior expressão de justiça e da manifestação da ira de Deus. Porque foi exatamente na cruz do Calvário, que no Filho de Deus, o Cristo crucificado, que foi derramado, ali teve, pela justiça de Deus, foi derramado o cálice da ira de Deus. Foi no Novo Testamento. Mas também ali foi manifestado o amor de Deus, porque em Cristo houve a maior manifestação do seu amor. Então, ao compreendermos, ao contemplarmos um Deus que os seus atributos são eternos, são grandiosos, são intocáveis para nós, é possível nós especularmos, se não compreendermos o que nós temos em Cristo, que não é possível haver uma relação pessoal com Deus. Logo, nós estamos perdidos. E por fim, a gente vai compreender sobre os efeitos do pecado sobre a nossa vida. E eu gostaria que você agora atentasse para a sua própria vida, porque nós vamos estar citando doutrina bíblica, mas dentro da experiência humana. O pecado, ele afetou em 4 âmbitos diferentes no relacionamento humano. O pecado, ele afetou o nosso relacionamento com a criação. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Romanos, ele fala sobre exatamente essa relação do ser humano com a criação. E ele destaca a criação como uma mulher parindo, dando à luz. Ela gemendo, ela clamando pela volta de Cristo, porque só na volta de Cristo, que ela é uma condição maldita por causa do pecado, ela seria completamente restaurada. O homem, em primeiro momento, ele recebeu de Deus, lá no Éden, a responsabilidade de ser o grande administrador, a coroa da criação, e por meio dele, toda a criação seria administrada para a glória de Deus. Após o pecado, queridos, você percebe que tipo de relação o ser humano tem com toda a criação. Você percebe a que ponto nós chegamos. Nós vemos calamidades no mundo inteiro. Nós vemos os desastres naturais que são respostas, em muitos casos, exatamente da forma que o ser humano trata com a criação. Nós vemos aí o efeito estufa, essa quentura enorme que não é algo comum, ela se dá exatamente pela forma como nós nos relacionamos com a criação, de forma irresponsável. Há quem diga assim, mas o ser humano, ele é tão egoísta ao ponto de ele não preocupar-se com a própria geração, com a próxima geração. Ele está preocupado em lucrar, e que se para lucrar ele tem que desmatar, ele tem que poluir, isso não interessa, importa que ele tem que desmatar. E a próxima geração, ele diz, Silas, a próxima geração. Então você percebe que, por causa do pecado, o efeito do pecado sobre o ser humano, que tipo de relação o ser humano tem com a criação? Destrutiva, completamente destrutiva. Isso é para mim e para você, queridos, pois nós, enquanto filhos de Deus, nós temos responsabilidades no que diz respeito a isso. Mas você percebe que também há extremos, porque o ser humano, com os efeitos do pecado, ele cai nos extremos. Ele vive para destruir a criação. Por outro lado, ele adora a criação. Nós temos o panteísmo. Nós temos a relação hoje do ser humano com os animais domésticos, onde os animais tornaram-se como crianças. Isso é algo pecaminoso, onde fala-se de aborto abertamente, mas há protestos no mundo por causa de ovos de tartaruga.
Não que ovos de tartaruga não sejam importantes, mas vidas são mais importantes. Isso são extremos, isso é o efeito do pecado sobre o ser humano, no seu relacionamento com a criação. O pecado também afetou a relação comigo mesmo. Nunca antes. Há pesquisas que apontam que daqui a alguns anos, e a pandemia ela potencializou isso, que a depressão ela vai matar mais do que a fome no mundo. Suicídio, ansiedade. É nítido que as pessoas estão doentes mentalmente. Isso é o efeito do pecado sobre o ser humano. As pessoas estão cada dia mais doentes mentalmente, porque elas estão se matando, se degradando a si mesmo. É o efeito do pecado. E como disse, o extremo também é verdadeiro. Nós temos aí a geração narcisista, que adora o corpo, cultua o próprio corpo, onde o mais importante é eu. Nós temos aí os filósofos pagãos que, por meio das mídias sociais, divulgam as frases de efeito, onde o que importa são as minhas necessidades, a minha vida, os meus desafios a serem alcançados. Isso, lasque-se todo o resto. Se para fazê-lo eu tenho que abandonar família, filhos, esposa, esposo, prejudicar quem quer que seja, o importante é que eu seja feliz. O que importa são as minhas necessidades, o que importa é a minha felicidade, o que importa é o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar. Então você percebe que o efeito do pecado, ele também afeta a relação comigo mesmo, porque eu passo a ser o centro. Citando mais uma vez uma obra de Timothy Keller, O Ego Transformado, ele vai falar exatamente sobre os extremos. É o ego inflado, e eu esqueci o outro termo, que é o vazio, né? Que é o homem que está com o ego extremamente inflado, onde ele considera-se superior, e aquele que considera-se inferior. Isso se dá exatamente por causa do efeito do pecado. E isso está dentro das nossas comunidades, porque nós desconhecemos, nós ainda vivemos na superficialidade da fé e não entendemos o que significa o Emanuel. O pecado também, ele afeta o meu relacionamento com o próximo, porque se eu sou o centro, se tudo se trata de mim, logo, agora esses dias pensando com os meus botões, eu estava pensando exatamente sobre essa relação, esse efeito do pecado no que diz respeito à nossa relação com o próximo. Então eu imaginei a seguinte cena: o pecado é como se duas pessoas, ao caminhar juntas, a estrada da vida, e elas estivessem simultaneamente tirando uma o pedaço da outra. Porque é exatamente isso que nós fazemos. Nós, por causa do pecado, nós machucamos, nós ofendemos, nós matamos, nós roubamos, nós invejamos, nós traímos, nós somos infiéis. E você percebe que o decálogo se dá exatamente nessas duas primícias da fé cristã: a minha relação com Deus, logo a minha relação com o próximo. Se a minha relação com Deus está prejudicada, logo a minha relação com o próximo estará destruída. Eu jamais saberei amar como eu devo amar, como Deus assim me fez para amar. Eu jamais conseguirei ter uma relação de fato que será uma relação que vai construir. E o extremo também é verdadeiro, porque nós temos pessoas que cultuam, né? Pessoas que cultuam a cônjuges, a filhos, que simplesmente fazem de pessoas um Deus. E por fim, queridos, o pecado ele tem um efeito devastador com a minha relação com Deus. Pois o pecado
ele é a barreira que existe entre nós e Deus. Então você percebe a gravidade? O pecado, ele destruiu a minha relação com a criação, comigo mesmo, com o próximo e com Deus. Então é importante você entender o que o pecado faz na sua vida. E eu gostaria que você pensasse em você. Não pense no irmão que está ao seu lado, ou alguém na sua casa, ou alguém que você, aquela pessoa se encaixa aqui. Não, pense em você. Então, quanto eu pensei em mim, enquanto estava orando e desenvolvendo esse sermão. Qual o efeito do pecado na sua vida hoje, no que diz respeito à criação, com você mesmo? Que tipo de sinais, de calamidades, de dores e sofrimento esses efeitos têm trazido para a sua vida? Porque traz. Há um juízo temporal acontecendo. Esse efeito, ele se dará aqui. É algo temporal. Augusto Nicodemos, ele faz uma citação afirmando que esse juízo temporal, ele se dá aos filhos das trevas como uma espécie de introdução ao inferno, que se tornará um juízo eterno quando a morte vier, a morte física. Aos filhos de Deus, esse juízo temporal é uma espécie de tratamento, é algo pedagógico para nós sermos tratados e levados a sermos mais parecidos com Cristo. Então, ao entendermos esses extremos que esses relacionamentos, por causa do efeito do pecado, se deram, nós assim poderemos compreender. Pois, o que fazer? Nós estamos perdidos então, fadados à morte e ao inferno. Haja vista que os efeitos do pecado se deu em todos os nossos relacionamentos, então, por fim, nós morreremos eternamente. Entretanto, queridos, Mateus, ele traz as boas novas de salvação. Ele anuncia a grande chegada do Rei dos Reis. Então, esse é o grande Natal esperado da igreja. Esse é o Natal para nós. Não trata-se de mesas fartas, não trata-se de reunião de família, de presentes, de uma casa enfeitada, de árvore de Natal, mas trata-se do Rei do Universo, o Filho de Deus que se fez homem, que nos representou cumprindo toda a lei e se deu em nosso lugar na cruz do Calvário, onde os nossos pecados imputados foram nele e a sua justiça imputada sobre nós. A sua ressurreição é a autenticação que o seu sacrifício foi recebido por Deus e assim todos aqueles que estão em Cristo agora são feitos filhos de Deus. E esses efeitos do pecado, eles são quebrados, anulados. Agora você, em Cristo, uma vez que o grande Emanuel, o Deus conosco, queridos, nós podemos aqui fazer uma breve ilustração. No ato da criação, você percebe que o peixe, ele tem como o seu ambiente natural a água. Ao ser tirado da água, o peixe morre. Se você tirar uma planta, uma árvore da terra, ele morre, porque assim Deus o fez, um ambiente natural. Nós viemos de Deus. Ao sermos tirados de Deus, nós estamos mortos. O pecado, ele nos tira da condição de estarmos em Deus. Então, assim, estamos mortos, nós nascemos mortos. Mas em Cristo, nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E assim, nós somos novamente, voltamos para Deus. Por fim, queridos, concluindo, o autor de Eclesiastes, ele fala sobre a vaidade. Aquilo que o homem, sob efeito do pecado, ele busca contentamento. E aqui ele diz que tudo é vaidade, é fugaz, é vapor, está lá e não estar mais. São a satisfação, o contentamento que um homem busca em prazeres, em glória, em status. O que você busca? Isso é importante você responder esta noite. O que você tem buscado como filho de Deus? O que te dá satisfação? O que te dá contentamento? Pois se esse grande vazio ainda está no seu coração, é porque o Emanuel, ele não está com você.
esse contentamento, este vazio que todo homem sem Deus tem, exatamente se dá porque ele está buscando o contentamento nas coisas erradas. Coisas que não podem satisfazê-los. Como disse, nós viemos de Deus. E só vamos ter satisfação e contentamento quando estivermos em Deus novamente. E só é possível estarmos em Deus se nós estivermos em Cristo. Ele é a ligação entre nós e Deus, o grande Emanuel, o Rei dos Reis. Por meio dele nós temos acesso a Deus. É nós tocando novamente em Deus por meio de Cristo. E assim, todo o contentamento que nós precisamos, nós teremos. Tudo que você talvez tenha buscado, queridos. Tudo que você tem procurado. Nós podemos falar inclusive de coisas lícitas. Nós estamos falando de viagens, de comida boa, de se vestir bem, de ter uma casa boa, carro, né? As coisas que nós buscamos, ter uma aparência boa, são coisas lícitas. Não há nada errado nisso. Você ser bem-sucedido na sua área profissional, né? De você ter uma formação, ter formações, enfim. Nada disso é ilícito, queridos. O problema é quando isso é a prioridade da nossa vida, quando isso é a busca incessante por essa vaidade, por esse contentamento. Quando isso é o alvo das nossas vidas e isso não nos dará contentamento, isso sempre terminará em fugaz, vapor, está lá e logo depois não estar mais. É um momento apenas. E eu gosto muito de citar o Salmo 23, porque eu não tenho dúvida que essa expressão, ela retrata muito bem o salmista Davi citando: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele não está falando de nada que não seja de Cristo. Ele está falando que o Senhor, o sumo pastor, é o seu maior contentamento, independente das circunstâncias, das dores, do sofrimento. O Senhor é de tudo que ele precisava. E o Senhor Jesus, o Emanuel, que ele seja de tudo que nós precisamos. E depois que nós temos o Emanuel, quando nós entendemos e usufruímos do Emanuel, todo o resto terá um novo sentido. A busca, a conquista, a glória, a fama, status, beleza, tudo isso será. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Terá um novo sentido, você terá uma satisfação, um contentamento, porque você terá um alvo, e o seu alvo vai ser Cristo. Você alcançará e você olhará para Ele, e Ele será conhecido por meio dos seus feitos, das suas conquistas. Queridos, você tem tudo. O que mais você quer? Feche os olhos, oremos. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom. É muito fácil nós olharmos para dentro de nós, Senhor, que esta seja a hora, Senhor, que por meio do Teu Espírito, Senhor, haja vista que só Ele pode falar aos corações. Facilmente somos ludibriados, Senhor, com as coisas desta vida, Senhor. Facilmente perdemos o foco, o alvo. Outrora talvez Cristo tenha sido tudo e hoje não é mais nada. Talvez outrora Cristo fosse o alvo da minha vida e hoje é alguma coisa, mas não é tudo. Não é possível, de forma alguma é possível, Senhor, como cristão, dar uma parte apenas das nossas vidas, Senhor. O Senhor deu tudo. O Senhor deu o que tinha de mais precioso por nós, Senhor. Mas que seja mais do que apenas algo superficial, Senhor. Seja apenas do que meras emoções, coisas de momento.
O que nós precisamos, Senhor, é ter o Senhor Jesus como nosso maior contentamento, Senhor. Talvez, muitas vezes nos frustramos. Estamos ficando velhos e coisas que nós gostaríamos de alcançar não alcançamos. Coisas que nós gostaríamos de ter feito não fizemos. Sentimento de frustração, de culpa, de inferioridade. O pecado e os seus efeitos nos traz tantos sentimentos e tantas experiências que não glorificam o Teu nome, Senhor. Ó Senhor, ó Deus, que por meio da Tua palavra, Senhor, o Senhor possa refletir em cada coração, Senhor. Que nós possamos dar uma nova direção para as nossas vidas, de forma que Cristo seja o nosso maior contentamento, que os nossos planos, porque as coisas ficam tão pequenas quando Cristo é o nosso maior contentamento, as insatisfações, descontentamento, as insatisfações da vida, as frustrações de coisas que talvez poderíamos ter alcançado e não alcançamos, tornam-se tão pequenas, comparada ao que o Senhor fez por nós na cruz. E que o nosso alvo seja vivermos cada minuto da nossa vida para a glória do Teu nome, e gastarmos e nos esmiuçarmos em favor do avanço do Teu reino, Deus. Ó Pai, seja mais do que emoção, mais do que um momento, Senhor, mas que o Senhor Jesus seja para cada um dos Teus filhos que aqui estão, para cada jovem que aqui está, Senhor, o seu grande contentamento, e que eles possam viver para a glória e louvor do Teu nome, que todas as suas buscas, suas conquistas, aquilo que esperam para a vida, seja sempre com o grande parâmetro da Tua palavra, da Tua vontade perfeita para a vida de cada um deles, Senhor. Porque a grande e maior notícia, Senhor, ela se deu em Cristo. O Rei chegou. O Rei habita em nós. Nós temos tudo porque nós temos a Ele. O que precisamos é dEle. Há pessoas que buscam estar na vida religiosa porque não querem ir para o inferno. Há pessoas que afirmam isso. Entretanto, estar com Cristo é estar em qualquer lugar, porque o céu só é o céu porque Cristo estará lá. Nós queremos estar onde Cristo estiver, porque Cristo, somente Cristo é tudo que nós precisamos, Senhor. E que essa seja a certeza que o Emanuel, o grande Rei, possa ser tudo para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.